Olá a todos, meu nome é Etienne Nogueira e eu estou aqui para apresentar nosso trabalho final sobre questão urbana e política habitacional. Esse projeto é uma proposta de artigo, um pré-artigo, e ele foi desenvolvido por mim, Etienne, e pelas minhas colegas Ana Luísa Freitas, Betânia e Alívio. Nós, nesse projeto, vamos discutir sobre a transformação da moradia em mercadoria e as suas implicações sociais. Então, a questão da nossa pesquisa, o nosso problema de pesquisa é até que ponto as teses dos autores Mike Davis, Maricato e Tatiana Downey se confirmam nas Aris, Vila Operária do Torto, localizadas no centro de Brasília. A nossa hipótese é que a realidade da Vila Operária do Torto reflete essa transformação da moradia em mercadoria. A localização central dessa área pode intensificar as pressões de especulação imobiliária e assim agravando a desigualdade social. O objetivo do nosso artigo é verificar como as ideias de Davis, Maricato e Pereira se aplicam na Vila Operária do Torto. Então, a gente buscou querer entender melhor sobre as dinâmicas sociais e econômicas nessa região, nessa Aris. Para guiar nossa pesquisa, escolhemos algumas palavras-chave, como desigualdade, favelização, moradia e urbanização. Elas ajudaram a mapear o que a gente estava investigando na proposta de artigo. Então, eu espero que esse projeto seja esclarecedor e contribua para um melhor entendimento sobre o tema e que vai ser melhor desenvolvido a seguir pelas colegas. Boa tarde, professor. Me chamo Lívia. Eu vou apresentar a primeira parte do desenvolvimento falando um pouco sobre a Vila Operária do Torto. Bom, a Vila Operária do Torto é uma ARES composta por uma população de baixa renda e que se localiza no setor habitacional do Torto, né? Que é mais próxima da cidade de Brasília. Então, assim, ela é considerada uma área privilegiada. E, bom, ela é composta por áreas predominantemente habitacionais de baixa e média densidade demográfica, contendo enclaves de alta densidade, sujeitas às restrições impostas pela sensibilidade ambiental, em especial pela proteção dos mananciais destinados ao abastecimento de água. E, bom, o PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, e o PDUT, que é o Plano Diretor de Transporte Urbano, eles têm como objetivo regulamentar a área, né, regularizar, e trazem propostas de construir vias, né, vias que possam trazer mais acessibilidade à população. E, bom, o PDOT, ele tem como proposta construir uma via principal de circulação em conjunto com a DF-003, que é uma via arterial, né, que acessa a poligonal. E esta via, além de fazer a integração entre diversas ocupações na área, ela contorna o parcelamento Wesleyan Roriz, né, que é o principal adensamento urbano da área. E também ela contém com atividades onde se concentram lotes destinados à atividade comercial. Já o PDUT, ele tem como objetivo aprimorar a acessibilidade urbana, estabelecendo um conjunto de diretrizes específicas, como recorrer ao sistema viário, né, integrar o parcelamento existente de forma a evitar a segregação física, contribuindo também para a segregação social. E, bom, esse sistema viário, ele propõe várias vias de circulação, uma atividade, e a via parque, né, acatando juntamente com as disposições do PDOT, em especial o artigo 131, que visa considerar configurações de vias e edificações existentes de modo a minimizar as realocações, desde a garantir a acessibilidade dos serviços públicos indispensáveis à qualidade de vida da população. Boa tarde, meu nome é Betânia. Eu vou dar seguimento aqui à apresentação do trabalho, trazendo um pouco dos textos que a gente escolheu para analisar, né, a Aris da Vila Operária do Torto, cujas características já foram trazidas, né, pela Lívia. Então, o primeiro texto que a gente escolheu é um texto que chama Questão Habitacional no Território, sobre soluções para a acumulação da racionalidade burguesa. É um texto que foi publicado em 2012 na revista Textos e Contextos pela Tatiana Pereira. Esse texto ele discute um pouco da questão habitacional a partir de duas características principais. A primeira delas é a propriedade privada e a segunda é a centralidade, né, nessa propriedade como mercadoria. E aí ele traz como que essas características geram entraves ao direito à moradia, né?
Então, o texto primeiro traz uma síntese do processo de transição para o modo de produção capitalista no mundo, e depois ele especifica, né, no Brasil, como é que esse processo aconteceu, e ele traz, né, um pouco a forma como o direito à moradia está relacionado com esse histórico. E aí, dentro desse histórico, ele chega até a primeira década do século XXI no país, que é justamente quando foi elaborado, né, o último PEDOT de 2009. O segundo texto que a gente escolheu chama Planeta Favela. Ele foi publicado em 2006 pela Boitempo e é um texto do Mike Davis. Ele trabalha, né, o Mike Davis com as categorias de favela, favelização. E aí, a partir desses conceitos, ele mostra um pouco como a expansão de assentamentos informais é um fenômeno mundial. E esse fenômeno está diretamente vinculado tanto à especulação imobiliária quanto ao controle do mercado sobre os investimentos públicos. E aí ele traz um pouco, né, a precariedade habitacional como uma consequência das forças capitalistas que dominam essa urbanização. O terceiro texto chama O Impasse das Políticas Urbanas no Brasil, foi publicado em 2011 na revista RJ Vozes, pela Hermínia Maricato. E aí a Hermínia traz um pouco da discussão sobre a categoria de urbano e urbanização. E durante esse texto, ela foca bastante nas políticas habitacionais do Brasil, principalmente as que aconteceram entre 2003 e 2010. E a partir da explicação dessas políticas, ela traz como que, apesar das boas intenções, essas políticas acabaram por reforçar a especulação imobiliária e a centralidade na propriedade privada. E aí ela mostra, né, como às vezes a implementação de programas habitacionais pelo Estado, eles estão submetidos à lógica de mercado, né, eles não estão isentos dessa pressão. E ela mostra também como isso acaba por perpetuar a segregação espacial e a desigualdade social, em vez de combater esses processos. O ponto central, acho que, da reflexão desses três textos é a transformação da moradia em mercadoria, né, e a lógica que acaba, né, por promover a acumulação do capital e perpetuar tanto a desigualdade quanto a segregação social. Olá, meu nome é Ana Luísa e caminhando para as nossas considerações finais da proposta de artigo, a gente conclui, né, baseado nos autores que escolhemos, que foram Davis, Pereira e Maricato. Todos eles argumentam sobre a questão habitacional e o quanto ela não pode ser solucionada por políticas públicas que não confrontem a mercantilização da moradia, uma vez que a especulação imobiliária e a centralidade da propriedade privada continuam a prevalecer. Todos esses autores afirmam que isso resultaria em soluções paliativas que reforçam a acumulação de capital e não garantem o direito à moradia digna. Essas soluções paliativas já são uma realidade dentro da nossa sociedade e quando a gente traz essas análises para dentro do Distrito Federal, com a ajuda do artigo PDOT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Brasília, focando nas ARIs, que são áreas de regularização de interesse social, que no caso dessa proposta de artigo seria a Vila Operária do Torto, a hipótese é que essa transformação dessa área de ARINE para ARIS seria um processo de especulação imobiliária e mercantilização da moradia, causando assim o deslocamento de pessoas de baixa renda. A análise conclui que a Vila Operária do Torto exemplifica como a mercantilização da moradia perpetua desigualdades e segregação urbana. Para superar essa dinâmica, seria necessário reestruturar políticas habitacionais, colocando o direito à moradia acima de interesses do mercado, desafiando a centralidade da propriedade privada. É isso, obrigada.